A história de Noé é um dos maiores exemplos de fé e obediência da Bíblia. Imagine a cena, uma região seca, sem sinais de chuva, e Deus pede a Noé para construir uma arca gigantesca, algo que parecia completamente absurdo para a realidade da época. Noé não questionou, não duvidou. Ele simplesmente confiou e obedeceu, mesmo quando todos ao seu redor riam, duvidavam e o chamavam de louco. A fé de Noé nos ensina que confiar em Deus vai além da lógica humana. Em Hebreus 11:7 lemos: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Noé não viu a chuva, não tinha provas concretas de que um dilúvio viria, não existia previsão do tempo para que ele pudesse ter certeza de que a chuva viria. A única coisa na qual ele podia confiar era em sua fé na palavra de Deus. Ele perseverou, mesmo quando as circunstâncias e as pessoas ao seu redor diziam que ele estava errado. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem impossíveis? Quantas vezes ouvimos vozes ao nosso redor dizendo que não vai dar certo, que estamos perdendo tempo, que não há esperança? A história de Noé nos lembra que o impossível para os homens é possível para Deus. Ele nos chama para confiar nele mesmo quando tudo ao nosso redor parece rodar ao contrário. Noé também nos ensina sobre perseverança. Construir a arca não foi uma tarefa rápida ou fácil. Levou mais de 100 anos de trabalho árduo, dedicação e paciência. Sua fé duraria tanto tempo? Deixe nos comentários qual o limite da sua fé. Porque para Noé, a fé dele não importava quanto tempo levasse, ele ia cumprir aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Mas durante todo esse tempo, ele não desistiu. Mesmo as pessoas o chamando de louco, ele continuou seguindo as orientações de Deus passo a passo, até que a obra foi concluída. Isso nos mostra que a fé não é apenas acreditar, mas também persistir, mesmo quando o caminho é longo e desafiador. Outro aspecto importante na história de Noé é a esperança. Enquanto ele construía a arca, pregava sobre o juízo que viria e convidava as pessoas ao arrependimento. No entanto, ninguém o ouviu. Mesmo assim, Noé não se deixou abater pelo desânimo. Ele continuou firme, confiando que Deus cumpriria sua promessa. Isso nos ensina que mesmo quando as pessoas não entendem nossa fé ou nossas escolhas, o mais importante é continuar seguindo as orientações de Deus e não desistir de levar uma palavra de salvação às outras pessoas, mesmo que elas não queiram nos ouvir. No final, a fé de Noé foi recompensada. O dilúvio veio e ele e sua família foram salvos, assim como os animais que o Senhor colocou na arca. A história de Noé nos mostra que Deus honra aqueles que confiam nele. Em Gênesis 7,16, vemos que o Senhor fechou a porta da arca. Isso simboliza que quando obedecemos a Deus, Ele cuida de todos os detalhes e nos protege, mesmo no meio da tempestade, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Somente o poder dele é capaz de mudar toda a nossa história. Podemos aprender com Noé que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mesmo que tudo ao nosso redor pareça seco e sem esperança, sem nenhuma possibilidade de chuva. Deus pode fazer o impossível. Noé não apenas acreditou em Deus, mas agiu de acordo com sua palavra. Deus é fiel. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Se você está enfrentando um dilúvio em sua vida, seja uma crise, uma dor ou uma situação que parece sem saída, lembre-se de Noé. Continue construindo sua arca, mesmo que as pessoas duvidem de sua vitória. Continue obedecendo a Deus, mesmo quando o caminho for difícil. E, acima de tudo, confie que Ele vai fechar a porta e te proteger no momento certo. A fé de Noé nos inspira a crer que com Deus nunca estamos sozinhos. Ele está conosco na tempestade e suas promessas nunca falham. Como diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Muito obrigado por você assistir comigo até o final. Que realmente essa graça gloriosa do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida e te fortalecer para que você não desista na caminhada, porque no final você vai receber a sua vitória. Graça e paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.